Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Wood Flow, o podcast que traz informações relevantes sobre o mercado da madeira. Eu sou o Gustavo Milado e sempre acompanhado aqui de especialistas do setor. Procuro trazer aí para vocês informações para vocês tomarem decisão, entender como é que está indo o mercado. E hoje eu estou super bem acompanhado de duas pessoas aqui, pela primeira vez estão participando com a gente. Só lembrando aí que o podcast Wood Flow é produzido pela nossa plataforma, woodflow.com.br. Se você quiser acompanhar aí tudo sobre madeira, você compra, vende, faça seu cadastro lá, acompanhe a gente aqui no canal no YouTube e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Partindo aqui para apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou começar aqui por ele, que apesar de ser a primeira vez, já ajuda a gente há muito tempo, né? É o nosso parceiro aí da STCP. Hoje a gente está trazendo aqui o Rômulo Lisboa, diretor de desenvolvimento e qualidade da STCP. Rômulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Gustavo. Né? Estamos aí há quase... ou não, né? 13 meses já trabalhando juntos, né? E é uma grande satisfação para a STCP né? Contribuir para esse podcast, né? Que nós temos montado e essa parceria é fundamental para que nós possamos dar maior visibilidade para o setor florestal. Né? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Obrigado, Rômulo. E apresentando ele, que todo mundo no mercado já conhece, né? Mas o cara é uma referência aí quando a gente fala principalmente da cerca de pinos. Se você já ouviu falar desse produto, você vai conhecer ele. Leonardo Desorge, CEO da Global Prime Madeiras e atual presidente do Sind Madeira. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Gustavo. Admiro o teu trabalho, te acompanho. Eu agradeço muito o convite. Estou à disposição do que eu puder ajudar e passar de informações para esse nosso mercado maravilhoso, né? Mesmo sabendo que a gente sempre enfrenta desafios, mas naquilo que eu puder ajudar e contribuir, conta comigo. Legal. Vamos começar a nossa conversa aqui. A gente sempre traz os números, né, do que está acontecendo e a gente sempre mostra o que aconteceu no mês anterior, né? Eu vou pedir até aí para o Rômulo passar um pouco para a gente o que foi exportado aí em fevereiro, né? O que o mercado está sinalizando para a gente? O que você pode falar para a gente das exportações de madeira aí do Brasil? Tá ótimo, vamos lá. Alguns números, né? Algumas informações aí. Claro que ainda é pouco tempo, né? Não dá para você traçar uma tendência para o ano de 25, mas já mostra alguns números interessantes em alguns segmentos, né? Primeiro, né? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. É uma grande oportunidade estar aqui com o Leonardo, né? É um grande empresário brasileiro aí que a gente tem que admirar. Muito obrigado. Não por isso. Então, nós podemos ver aí que dois segmentos importantes, né? Cerrado de pinos e compensado de pinos com uma tendência de crescimento. Trouxe aqui informações dos 2 primeiros meses, não separado por mês, porque ainda é muito pequeno o período de análise, né? Mas nós percebemos aí, do ponto de vista de volume, nós tivemos um aumento, né, nos dois casos principais, aí, 6% para cerrados e mais ou menos 4% para compensados, né, trazendo aí numa terceira posição, não muito em relação à quantidade, porque os volumes são menores, mas tem uma representação importante do ponto de vista de valor, que depois nós vamos ver, que é móveis de madeira, com um crescimento aí de quase 7%, né? Cerrados tropicais não tem tanta importância do ponto de vista do volume de exportação, né? Teve um crescimento também, e aí uma queda relativa de molduras de pinos e as portas de madeira com uma queda aí de cerca de 14%. Né? Mas aí passando para frente, se nós olharmos um pouco em relação aos valores, por favor, aí nós vemos uma mudança em alguns aspectos, né? Um crescimento bem maior em relação ao valor do ponto de vista de cerrados, né? Importante esse crescimento, compensados de pinos também com um certo crescimento, a imóveis de madeira importante, chega lá quase 80, né? 80 milhões de dólares, comparado ao volume exportado, é expressivo, né? Uma pequena queda,
Aí cerrados tropicais que também não tem tanta expressividade, mas uma queda grande, que vai sofrer um pouquinho para recuperar, molduras com uma queda relativa e portas de madeira com uma queda também relativamente alta, né, nesses 2 primeiros meses. Então, mostra aí que há uma tendência de crescimento em 2 segmentos muito fortes da nossa exportação, e que outros vão sofrer um pouquinho mais, parece, se for essa a tendência, né? E aí nós vamos discutir diversos aspectos aqui, podem acabar dando uma tendência de como essas coisas vão se manter, podem melhorar ou piorar em função das estratégias que podem ser adotadas, né? Legal, e até falando um pouco aí de tendência, a gente teve um caso aí, e aí, Leonardo, eu quero saber de você que é o especialista aí no pinos. De janeiro para fevereiro a gente viu um aumento grande na exportação de pinos, né? É uma tendência? Foi algo pontual? A questão logística não estava tudo travado, de repente saiu tudo? O que aconteceu aí? Falou bem, né? Falou bem, Gustavo. Parte disso aí, como o Romulo falou antes, é difícil traçar isso como uma tendência, né? Para o ano todo, devido a serem somente 2 meses. Mas eu acho que tinha também, sim, alguma coisa que a logística ela atrapalhou bastante. Então teve esses períodos de retenção de carga, né? E quando solta, daí acaba acontecendo. Então é difícil medir se isso é efeito de mercado ou se é uma mistura, né, entre mercado e maior consumo e também alguma coisa represada em virtude dos problemas logísticos aí que a gente teve nos últimos meses. Bom, e vocês, a gente estava conversando ali, né, um pouco aí nos bastidores, vocês são os grandes responsáveis aí por movimentar o volume significativo, a grande parte do volume brasileiro de cerquinha de pinos para os Estados Unidos, né? Então, abrindo parênteses aqui para a gente parar um pouco de falar de estatísticas, números, queria que você explicasse um pouco esse desenvolvimento da cerquinha aqui no Brasil, esse mercado, como começou e a importância tanto para o Brasil como para o maior mercado hoje, que é os Estados Unidos. Perfeito. A cerca, ela tem a sua história, né? Ela se remete aí a pouco mais de 30 anos já. Ela foi um produto que foi desenvolvido ainda na década de 90. Naquela época o Brasil estava buscando novos horizontes e tentando encontrar novos horizontes para a madeira de pinos. Então algumas empresas e algumas pessoas acabaram capitaneando, né, e sendo pioneiros nesse negócio, né? Então a cerca acabou sendo um dos produtos. Na época tinha palha, tinha madeira que foi para o Oriente Médio, né, tinha Marrocos, mas a cerca acabou sendo um dos produtos em que algumas empresas acabaram colocando mais fé, né, e acabaram desenvolvendo, né? A figura do João Carlos Nezelo, do Juca, né, pessoa muito conhecida, foi o pioneiro nesse negócio. Na época trabalhava na Desores, a Desores também queria encontrar caminhos, né, para suas serrarias, e depois outras pessoas se juntaram, né, o próprio César, que também somos sócios na Global Prime, também foi uma pessoa importante nesse desenvolvimento. Então é um produto que o Brasil nunca deixou de fazer, né? Ele é um produto extremamente resiliente, né? Ele atravessou todo esse período aí que a gente já teve, períodos muito complicados, né? E ele se mostrou bastante resiliente. Então a cerca ela é consolidada no Brasil num mercado que também é consolidado, né? Que é o mercado americano. Então foi um casamento muito interessante e que o Brasil soube fazer um tema de casa ao longo de todos esses anos maravilhoso, né? Fez um trabalho digno de ser aplaudido. A nossa indústria evoluiu e as nossas indústrias se tornaram, né, referência na fabricação desse produto. E vocês aí acompanharam todo esse processo, na verdade, fizeram parte e incentivaram essa indústria aqui, né? E vocês iniciaram basicamente como uma trade, mas hoje você estava comentando, vocês são totalmente verticais aí, tem presença nos Estados Unidos, tem uma logística própria, vocês estão realmente com uma grande vantagem aí com relação aos competidores e basicamente estão liderando todo esse processo aqui, né? Eu acho que a nossa empresa ela teve a capacidade, né, de fazer leituras eficientes dentro de um mercado que a gente apostava muito, né? Então, com isso, logicamente, a gente teve que se moldar diversas vezes, teve que mudar um pouco o nosso estilo e nosso modelo de negócio, né? Nós temos uma base de fornecimento muito forte, né, e bastante profissional e uma equipe também que está sempre atenta, né, a tudo isso que acontece, e o somatório de tudo isso e mais um direcionamento correto fez com que a gente tomasse boas decisões e acabasse
se tornando, né, uma empresa um pouco única nesse negócio, né? Nós temos uma atividade de comercialização, mas a gente transcende um pouco a atividade normal de comercialização. Nós detemos estoques significativos, nós trabalhamos com um mix de produto bastante amplo, nós temos uma logística talvez um pouco diferenciada, né, de concorrentes ou de competidores tradicionais nossos. Então eu acredito que o somatório de tudo isso acaba nos colocando muitas vezes numa posição importante, né, mas que a gente toma muito cuidado e somos extremamente responsáveis nas nossas decisões para que isso jamais afete, né, o nosso negócio e o negócio de terceiros. E vocês, né, entrando já em um tema que é polêmico atualmente, é a questão logística, né? Vocês têm uma logística própria, diferenciada, que ajudou a passar aí esse período que todo mundo que dependia do container ficou na mão aqui praticamente. Pois é, Gustavo. E aí são aquelas decisões que a gente tem que tomar, que a gente falou um pouco dos bastidores, né? Decisões pesadas e que às vezes custam muito dinheiro, né? E nós temos mais ou menos 30 anos, a gente mantém uma relação comercial com uma empresa norueguesa que depois se juntou também com a sua concorrente e acabou formando uma das maiores empresas de breakbulk do mundo, e são os maiores transportadores de produtos florestais, de maneira geral, né, papel, celulose, madeira, de diversos países. E eu acho que esses relacionamentos de longo prazo e essas decisões complicadas é que no dia a dia elas são questionadas, né? Mas nos momentos os momentos extremamente difíceis e de extrema dificuldade é que elas se mostram, né? Então eu acho que aí é que talvez a nossa empresa ela saiba misturar um pouco, né, a oportunidade, né, com a segurança. E o somatório das duas acaba às vezes colocando a gente num patamar um pouco diferente, mas muitas vezes questionado, né? Porque tem muitas vezes que isso custa mais, né? A gente sabe que o mercado tem os seus altos e baixos aí na logística, né? Mas eu acredito que a longo prazo, bom, não tenho dúvida que vocês acertaram, né? Até entrando nesse tema aqui, Romulo, logístico, que é o grande caos aí brasileiro hoje e mundial, né? Quanto isso tem afetado aí as nossas exportações? Quanto que a gente poderia ter melhorado, de repente, se a coisa estivesse fluindo aqui? Pois é, né? Escutando aqui o Leonardo, pensando um pouco, nós tivemos aí, a STCP tem a oportunidade de atuar em diversos segmentos, né, no Brasil, e tem projetos em que nós trabalhamos com ferrovias, rodovias e aí portos também, inclusive lá no Rio Grande do Sul. Né? E o que a gente tem percebido, assim, antes de falar em nível mundial, mas em nível nacional, né? O Brasil enfrenta uma série de dificuldades, né? É chover no molhado, talvez, né? Falar sobre ferrovias, rodovias e portos. A gente, né? sempre acaba falando mas disso, a gente sempre gargalo, não tem como fugir. É verdade, sempre acaba falando. Mas, assim, esses desafios têm feito com que a gente enfrente dificuldades no processo de exportação, né? E muito por ser também, muitas vezes, final de linha, né? Tudo concentrado ao norte, a grande maioria dos movimentos, né? E o sul fica com as sobras. Então, aí, alguns problemas que eu entendo que são importantes, né? que devem ser levados em consideração. Né? Por exemplo, os cancelamentos, né? Você talvez com essa estrutura você não corra tanto risco, mas os cancelamentos de navios, né? Você sem aviso antecipado, você acaba deixando tua carga parada, né? nos portos, isso não é um custo adicional, a omissão das escalas. Muitas vezes você pensa que vai chegar e ele não chega. Né? O custo e o não atendimento ao mercado. E né? o não atendimento. Que também tem esse outro custo, né? que às vezes a gente que passa desapercebido, né? Mas não atende o mercado. Sem dúvida. Né? E o exportador ele tem taxas específicas que são cobradas imediatamente. Agora, o transportador não. Né? Você tem que mover um processo, tem que ter um envolvimento de um governo para que você chegue numa situação mais adequada. Né? E aí aspectos relacionados à infraestrutura, claro, a gente tem uma infraestrutura bastante deficiente ainda em alguns aspectos, apesar das concessões melhorarem um pouco aí as rodovias, né, os portos também, mas isso não é de imediato. Deve demorar algum tempo para que a gente tenha uma estrutura um pouco melhor. Né? E outros aspectos aí, como greves, né? A greve do ano passado, apesar de ser relacionada à importação, a exportação acaba sendo prejudicada porque os espaços a documentação torna-se muito mais morosa. Né? E aí também, ou seja, outros aspectos, e passamos recentemente no Rio Grande do Sul, aí, né? Clima.
questões climáticas que acabam fazendo com que haja assoreamento de canais, você tem que fazer dragagem, acaba atrasando. Ou seja, então, todos esses aspectos são fundamentais, acabam criando condições que trazem prejuízos para o processo de transporte ou a logística, né, das exportações brasileiras. E eu vi um número recente aí, que saiu numa publicação, que fala de coisa de 6 bilhões em prejuízos só com detection e demurragem. É muito dinheiro. Isso saiu em setembro. É muito negócio dinheiro. novo que os armadores criaram. São recursos que nós perdemos por conta de ineficiência, por conta de burocracia, por conta de falta de estrutura, né? E as transações que não ocorrem de uma forma muito bem estruturada, apesar de governo buscar trazer algumas discussões para a melhoria dos mercados, mas ainda é muito incipiente no meu entendimento, né? Então, isso é nível Brasil. Se a gente pensar em nível mundial, né, todos esses problemas, guerras, né, conflitos, as guerras tarifárias, que a gente deve falar aqui logo em seguida, né, tudo isso acaba refletindo na nossa operação. Então, eu vejo, pelo menos pelo andar da carruagem, né, de 25 comparado a 24, deve melhorar um pouco em relação, talvez, a fretes mais estáveis, né? Mas eu acredito que a gente vai continuar enfrentando dificuldades, até porque a gente tem que esperar ver o que vai sair dessa guerra tarifária e também dos conflitos em nível mundial, né? É o que eu acho que é importante a gente considerar aí no ano de 2025, ficar muito atento e construir estratégias mais adequadas, né, para os nossos negócios, buscando mitigar, né, impactos, como o Leonardo já destacou no negócio dele. Ele procurou, ao longo dos anos, construir uma estrutura que dê mais segurança ao negócio dele, né? Entendo que eu acho que hoje prova-se aí que foi um grande diferencial aí da Global, né? E com todo esse contexto nosso aí difícil, né, aqui dentro do Brasil, agora a gente está entrando na era Trump aí, da Trumpilência dele toda, e que um dia tem tarifa, no outro dia não tem tarifa, e até o presente momento onde nós estamos gravando aqui, em abril começa a tarifa lá nos Estados Unidos, 25%. O que é esperado isso, Leonardo, lá para vocês? Vocês acreditam que realmente vai acontecer? Ele vai recuar? Pois é, Gustavo. Eu acho que a pergunta hoje não é nem de $1 milhão, né? Porque ela vai valer muito mais do que $1 milhão, né? Mas cara que é essa. Infelizmente, nós temos essa ameaça, né? Essa ameaça, ela é algo que a gente nunca viu antes, né, no nosso setor. Ao menos desde que eu estou presente no setor, a gente nunca enfrentou algo assim dentro do maior mercado madeireiro do mundo e dentro do maior produtor madeireiro do mundo, né? Então, é um negócio muito sério. A gente está levando... Hoje ele ainda não existe, né? Então, dia 2 de abril foi anunciado, mas não foi ainda... Não existe nenhuma norma, né, indicativa, mas, de fato, existe essa ameaça. Eu acho que ela vai ser danosa, né? A gente vai, se ela realmente for colocada dessa maneira, 25% é muita coisa. Então, vai se criar um impasse muito grande, ao meu ver, né? E vai acabar custando mais caro o produto, que no final da história é ruim para todo mundo, né? É ruim para quem fabrica, é ruim para quem consome, né? Mas, enfim, são políticas, né, amplas, tratadas por um país que a gente respeita e que hoje é o maior cliente nosso de produtos madeireiros, né? Então, a gente está encarando isso com bastante preocupação. Não temos ideia ainda dos desdobramentos, se isso realmente se tornar realidade. Eu acho que é difícil escapar desse processo tarifário, né? Até porque o aço e o alumínio, que são, acho que o exemplo talvez mais concreto que a gente tenha hoje, né? Essa semana, no início da semana, se tornou realidade. Dá para ver também que é um movimento econômico, não só político, né? É um movimento econômico mesmo. Então, a madeira foi citada. Eu não sei se a madeira ela é citada mirando o Canadá e a gente esteja, de certa forma, sofrendo aí um efeito colateral, né? Ou se realmente eles acreditam que eles tenham, né, toda a madeira necessária e suficiente para que o mercado seja suprido, né? Além da ameaça, a gente não pode esquecer que tem uma ordem executiva emitida no dia 1º de março pelo presidente Trump, né, que ele tem
ela ainda não foi regulamentada ou normatizada, a gente não sabe ainda exatamente quais os produtos, porque ele cita muito madeira, né, de maneira geral, então a gente não sabe se é o capítulo 44 inteiro ou se vai ser um ou outro produto, mas assumindo que seja o capítulo 44 inteiro, a gente vai ter 270 dias, é um processo que vai ser criado, né, de investigação, e eles tomam isso como segurança nacional, então aí ele tem uma série de questões, né, inclusive de não envolvimento do Congresso e outras coisas. Então, eu acho que é uma ameaça séria e difícil que a gente, se ela realmente acontecer, é difícil que a gente não saia aí, todo mundo, né, desde o fabricante, né, até o consumidor não saia machucado. A gente estava aqui no primeiro episódio do ano falando sobre o compensado e agora, né, falando um pouco mais da madeira serrada. No final, os Estados Unidos vai precisar de madeira, né? Eles hoje atualmente não são aí, não produzem tudo que consomem, seja do Canadá, do Brasil, de outros lugares, eles vão ter que pagar mais caro por isso, né? E até que ponto isso aí vai incentivar lá dentro as indústrias a produzirem, por exemplo, a cerca ou o pallet, que são os itens mais exportados aqui brasileiros, né? E vamos supor aqui que realmente vai sair essa tarifa. Será que os Estados Unidos têm capacidade de aumentar muito a produção? Você já estava comentando que eles, em 2007, não produziam nada de cerca. E agora já estão com quase 25% do que consomem. É possível eles aumentarem isso? Bem, esse movimento começou realmente mais forte em 2007, né? Começou no meio oeste americano com uma espécie chamada Red Pine, mas depois também, um pouco mais para frente, algumas serrarias de Southern Yellow Pine, que seriam comparado da espécie comparada às nossas, né? Acabaram sendo construídas e hoje também fazem cerca, mas não é fácil colocar uma indústria de pé. Quem é industrial sabe da dificuldade que é entre a decisão de fazê-la, o projeto, a execução do projeto, a implementação do mesmo e o resultado dele, que seria a produção já a nível máximo, né? Isso demora bastante tempo. Eu entendo que o presidente Trump tenha uma ideia de reindustrializar os Estados Unidos, acho importante, até acho interessante, mas não acontece, né, da noite para o dia, a gente sabe disso, e espero que a vontade deles, né, vamos dizer assim, continue sendo a mesma de antes e não mude, né, com a tarifa necessariamente, porque a tarifa também, se tu analisar, te coloca no lugar também agora de um americano, né, e o que te levaria também a ter a certeza de que tu vai fazer aquele investimento, tomar a decisão, fazer o investimento, executar, e daqui a um ano a tarifa sai, ou daqui a 2 anos, né, ela muda de patamar, ou daqui a alguns anos a nova administração muda a política, né, do país. Então, o rumo da política, né? Então, eu acho, da política econômica, né? Então, eu acho um pouco, eu não sei, me parece que tudo isso que está acontecendo vai dar uma grande chacoalhada no mercado mundial, vai causar rupturas em cadeias de fornecimento que estavam muito bem estabelecidas e concretizadas já. Mas no final da história, eu acho que o mundo ele vai ficar diferente e talvez fazendo algumas coisas que antes não aconteciam. E de repente, essa forma de negociar, né, que eles têm seja para chamar atenção no primeiro momento, para depois sentar na mesa, né, e negociar no segundo momento. Eu procuro pensar positivo e eu acredito que aquilo que a gente construiu aqui no Brasil ao longo de todos esses anos não vai simplesmente ser colocado fora em virtude disso que está acontecendo agora. Eu acho muito difícil eles realmente acelerarem ao ponto de terem todo o material lá. Mas você falou um exemplo aí, né, do consumidor ali, será que vai investir ou não? Eu acho que esse é o grande problema dessas tarifas, de tanta conversa sobre coloca a tarifa, tira a tarifa, essa incerteza do mercado, né? Porque quando você está ali sem saber para onde vai, isso é mais ou menos esse exemplo que você deu. O consumidor lá fala, não, então eu vou esperar, vai ter tarifa, então não vou comprar agora. Compra, não compra, e acaba que o mercado como um todo ele dá uma segurada, né? Até eu estava olhando aqui antes da nossa conversa o índice lá da Bolsa de Chicago, VIX, que é aquele índice do medo, né? Como que tá o empresário americano? E o índice acima de 20, hoje está em 22 e 25. Ele traz esse retrato que o
investidor, o empresário, enfim, a economia está com muito receio do que vai acontecer. E uma consequência disso é todo mundo para de fazer as coisas. Né? Até quando que vai conseguir ficar parado sem tomar uma decisão? Então, acho que esse que é o grande problema que a gente vai enfrentar, essa questão da incerteza, se sai ou não sai. Porque se sair de uma vez, a gente faz as contas, senta, negocia, vai e vai embora. Agora, se vai e volta, o que você tem visto ali lá nos Estados Unidos, Romulo, com relação a essas atitudes aí do Trump? Você acha que veio para ficar? Bem, assim, talvez um comentário complementar que o Leonardo fez em relação ao alumínio, né, e ao ferro, né, ao aço. Ou seja, já está taxado, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha aí, o México já fez uma negociação no setor, né? E chegou em acordos onde retira a tarifa sobre os produtos mexicanos. Então, assim, deve vir. O importante é a gente ter um bom negociador, no entendimento, né? E que essas taxas sejam, na realidade, adequadas à situação de relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós estávamos conversando há pouco aí sobre molduras, que hoje 100%, praticamente 100% do que se produz no Brasil é exportado para os Estados Unidos, tem uma grande dependência compensada, a grande dependência dos cerrados. Então, eu acredito que vai evoluir para um acordo que seja mais adequado. O Brasil pode se beneficiar desse processo se for um acordo bem feito, né? Porque pode abrir outras oportunidades. Mas é um desafio grande, uma conjuntura difícil, né? Nesse momento com os Estados Unidos. E aí o que a gente... É o que eu percebo, né? Das informações. É claro que a gente não sabe se vai vir realmente. Mas dia 2 está aí, né? Está chegando. Está chegando. E aí nós logo vamos saber de um posicionamento. Se o Brasil se posicionar bem, acho que a gente faz bons acordos. Se não se posicionar bem, aí nós vamos ter que buscar outros aspectos, outras atitudes aí que possam mitigar quer dizer, esse custo adicional ou essa redução de mercado, né? Então, ou seja, ou nós nos preparamos, né, ao longo do tempo com uma infraestrutura mais adequada, com uma logística mais adequada para a redução de custos, né? Os acordos, né? Talvez o acordo Mercosul e Europa faça sentido, né? Para abrir novos mercados, né? Claro que nós vamos ter competidores também, porque os outros países vão sofrer com a tarifação. Mas eu acho que se tiverem algumas ações de negociação mais adequada, né? Estruturação e busca de novos mercados, procurar adaptar produtos para novos mercados, talvez sejam algumas das saídas para mitigar esse impacto que eventualmente venha com a tarifação dos Estados Unidos. Né? Mas os Estados Unidos fazendo isso aí, a gente percebe também que os outros países estão começando a se proteger também, né? Então, é uma outra consequência que eu acho bastante complicada. A gente percebe que a Europa também está começando a taxar os Estados Unidos, China está essa briga, a Europa está começando um processo antidumping contra o compensado de pinos brasileiro, que é algo extremamente difícil, né, de até argumentar, porque é muito claro que é algo meio político nisso, né? Não faz muito sentido na prática eles fazerem. Isso acaba realmente complicando o mundo como um todo, né? Então o Trump tem esse poder aí de bagunçar o planeta. E até buscando outros mercados, a gente acaba caindo naquela que você estava falando, né, Leonardo? A China, quem te manda pinos, a Ásia, acaba vendendo para os Estados Unidos de novo. Então, para onde a gente for, a gente depende desses caras. Por serem grandes produtores, em momentos de crise a gente vai se topar com eles em todos os mercados. Por serem grandes consumidores, eles acabam tendo a mão forte também sobre vários países fornecedores. Sim, o Brasil tem na China e no Sudeste Asiático um destino importante para os cerrados, né? A gente tem os Estados Unidos representando 1/3, depois em seguida o México com 24% mais ou menos. Então entre os dois nós estamos falando de 60%, né? Esse número é importante. E que o México acaba também sendo, de certa forma, porta de entrada para muita coisa, né? Que depois acaba virando produtos para os Estados Unidos. Então, a China e o Sudeste Asiático eles têm uma característica muito forte na indústria de remanufatura, né? Então eles acabam concorrendo, por exemplo, com as nossas molduras, né? Fabricantes chineses saíram da China no passado quando teve aquele processo, mais te acordar, de antidumping, até que o Brasil saiu fortalecido em virtude de que ele foi provado de que não existia nenhum tipo de subsídio.
A China não, né? Então os fabricantes chineses acabaram mudando para o Sudeste Asiático, né? E eles consomem também madeira brasileira, consomem madeira do mundo todo, mas também consomem madeira brasileira. Então esses mercados de remanufatura, eles acabam segurando também a compra de matéria-prima, que no caso são os nossos cerrados, por exemplo, porque eles têm dúvida também de como vai ser o comportamento dos Estados Unidos para com eles, né, na questão de tarifação. Então causa realmente essas decisões americanas, elas causam um impacto muito forte, indiretos, né? Quer dizer, o que tem a ver uma empresa do sul do Brasil que vende para um país do sudeste da Ásia, né? O que tem a ver com a tarifa do Trump? Talvez muito. Né? Talvez muito, porque talvez esse cliente do Sudeste Asiático venda 100% do produto remanufaturado dele nos Estados Unidos. É muito difícil fugir dos americanos, não tem como, realmente. É o maior mercado, economia, né? Muito forte, incomparável com qualquer um no planeta. E aqui a gente tem todas as nossas dificuldades, aí de dólar também, sobe, desce, logística. Tá pintando um cenário bastante complicado aí para nós, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o Brasil ainda tem, até a gente comentou isso no último episódio, muitas oportunidades internas aqui, né? O Brasil tem fomentado as indústrias, a gente tem visto novos investimentos. E você lá como presidente aí do Cine Madeira, aí, o que você tem visto com relação a fomento florestal, a consumo interno brasileiro? Bem, a gente tem feito, claro, que a gente sempre encoraja, né, o crescimento do setor de um modo geral, de uma maneira geral, não só como empresa, mas também nas entidades que a gente participa. Tanto na parte de silvicultura, né, para dar sustentação ao crescimento industrial e depois passando também na atração de novos investimentos. Eu acredito que nesse momento, né, em virtude do que está acontecendo aí nessa questão da tarifação, o pessoal coloca um pouco as barbas de molho, né? Tenta fortalecer caixa, não fazer nenhum tipo de movimento um pouco mais arrojado. Então fortalece caixa, não faz nenhum tipo de investimento, segura tudo que dá até ver um cenário mais favorável. Essa é a turma que está ligada à exportação. Já no mercado interno, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar a respeito do mercado interno, mas como brasileiro eu consigo ter alguma percepção, né, daquilo que acontece. Eu tenho visto uma construção civil sofrendo, né? Eu achei que a construção civil ia estar andando melhor, ela está sofrendo. Nós temos agora um nível de juros muito altos que também praticamente, né, afugenta qualquer tipo de crescimento desse setor, né? Então, infelizmente, eu não vejo assim dentro do mercado interno uma saída muito positiva para os produtos de origem florestal, né? Então, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas, de qualquer forma, a gente está num ciclo agora de juros altos que atrapalha muito o crescimento do país. Um cenário bastante desafiador, né, Romano? Mas tem surgido projetos aí, vocês lá na STCP têm percebido melhoras em alguns setores, né? Vocês falaram que, né, trabalham com vários setores além do florestal. E o que tem acontecido de positivo aí que dá para a gente esperar alguma coisa boa? Bem, ultimamente com todas essas novidades, né? Tarifação, os impostos, né? Que você não sabe qual o nível efetivo, né? Toda essa inflação, juros altos. Então, tem alguns setores que estão aquecidos, muito talvez por conta da estratégia de governo, né? E, por exemplo, concessões, né? Concessões de rodovias, ferrovias. Tem se investido bastante, então tem se trabalhado nessa infraestrutura, né? Energia, né? Com as concessões também das transmissões e distribuição, acabaram acontecendo investimentos, né? Numa interligação do sistema. Tem acontecido, não no ritmo que poderia, mas vem acontecendo, né? Ampliando a oferta de energia no país. Mas a insegurança, né, tributária, a insegurança dos investimentos, das políticas de médio e longo prazo, né, faz com que eu vou até repetir o Leonardo aqui, né, o empresário vem mais para consolidar seu caixa, né, criar um colchão, porque ele ainda não tem certeza de como vai ser o futuro. Então, os investimentos acabam, né, sofrendo impacto
ou seja, alguns investimentos previstos acabam sendo adiados, né? Então, assim, é difícil você ter uma visão muito positiva, né? Tem alguns segmentos que vêm crescendo bastante, né? A mineração vem, né, num pujante, em especial em terras raras aí por conta da eletrificação, né? A China muito forte nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, vem uma tarifação dessa do aço e do alumínio, né, que reduz aí em 11% o mercado, isso é o impacto aí de 1,5 bilhão este ano. Então, esses aspectos é uma cadeia, né, porque cada um dos segmentos depende. O aço depende da energia, depende do carvão, né, que é setor florestal, por exemplo. Sim, né? A transversalidade é muito forte. Né? Justamente. Então, se um setor vai mal, ele acaba repicando no outro. E o setor florestal ele está em todos. Ele está na energia, está na mineração, está na montagem de veículos, está na indústria em geral, né? Então, assim, eu, apesar de ser muito otimista, eu tenho um certo pessimismo ainda de como vai evoluir isso no Brasil. Né? Então a gente depende do Trump. Né? Resumindo, olha, Trump, das guerras, né? Do posicionamento europeu. A gente tem aí as barreiras das certificações. Isso. Né? Eu acho que é fundamental que as empresas aí se preparem, né, para, por exemplo, o EUDR. O EUDR é fundamental aí de organização documental, estrutural, né, da cadeia do produto. Então, acho que certificações é um aspecto que a gente tem que tomar cuidado, né, muito cuidado, porque pode ser um ponto positivo para nós, já que nós já sofremos certificações de todos os termos. Né? E também com essa questão do dumping, acho que também o Brasil tem que se posicionar muito bem para que evite qualquer demanda não esperada. Né? Então... a gente vê assim que fácil a questão do setor madeireiro nunca foi, né? O madeireiro aí nunca passou tranquilo. Tivemos aí um período na pandemia que os preços, os valores subiram muito, mas fácil realmente nunca foi. Então é um setor bastante resiliente, né? Que vai se ajustando, vai trabalhando. E a gente percebe que o americano, os Estados Unidos, ele também, da mesma forma que ele está com essa incerteza lá, eles estão se organizando até para mostrar para o governo deles, né? Que, olha, esses aumentos de tarifa talvez não surja isso. Vocês que estão presentes lá nos Estados Unidos percebem também que eles estão se organizando e para dizer para o governo, olha, não adianta taxar que não vai resolver nada. Por isso a gente tem visto sim, e inclusive temos encorajado também, né, clientes, o próprio mercado a fazer suas manifestações, porque a gente tem, a gente consegue enxergar, uma coisa é falar em madeira, né, quase como se fosse uma instituição, madeira, né, e depois os desdobramentos dela e a série de produtos em que ela se transforma, né, então pode até ser autossuficiente em madeira, né, de modo geral, mas não necessariamente numa linha de produto, ou porque teu setor dentro dos Estados Unidos não tem aptidão, ou mesmo que não tenha vontade, né, de atuar naquele setor. Então a gente tem visto sim, e temos encorajado, né, clientes, o próprio mercado, a fazer manifestações, a falar com seus congressistas, para tentar mostrar que uma tarifação nesse nível e dessa forma vai causar um impacto grande. Para as cadeias de fornecimento, sem dúvida, e a gente está inserido, né? Infelizmente a gente está nesse meio, mas também para o consumidor. A gente não pode esquecer que o consumidor, no final da história, é também quem vota, né? E aí pensando, aí, fazendo uma especulação, né? O Trump começou agora aí, né, o governo dele, e geralmente no início dos governos é onde eles têm mais força. Então ele está vindo com tudo, tentando ajustar um monte de coisa, sim, mas vai chegar um momento que ele vai ter que sentar, entender, escutar e fazer a coisa andar, né? Já se fala até de uma possível recessão nos Estados Unidos, então ele está muito de olho na economia retomar, e a gente sabe que se os Estados Unidos daqui a pouco baixar os juros para valer e der algum incentivo, a coisa vira da noite para o dia aqui no Brasil também. Vão querer comprar tudo e mais um pouco, né? Também. Mas sabe que, voltando à questão de um pouquinho do impacto de tarifação, né? É difícil a gente saber até a insegurança que causa
mesmo sem ter ainda o impacto, né? É só de falar. Só de falar a respeito, né? Que, citou um negócio interessante antes, né? Compro ou não compro, né? Como consumidor. Sei lá, talvez tenham pessoas que estejam pensando realmente, né? Pô, será que não é melhor eu segurar também o que eu ia fazer? Será que eu vou trocar a minha cerca hoje ou vou trocar amanhã, esperar um pouquinho? Ela aguenta um pouco mais, entende? Então, e a gente depende muito também, o nosso negócio depende muito também do reparo e reforma. Né? É claro que as novas casas, né, a gente sempre está de olho nos housing starts, é um número importante, mas a gente também depende do reparo e reforma. E no reparo e reforma, as pessoas, às vezes, elas postergam investimentos, né? Por estar inseguras no momento. Essa é a incerteza, né, que a gente estava falando. E não tem nada no planeta hoje que demonstre que a gente está caminhando para um horizonte mais seguro, né? A gente está com essa iminência aí, talvez, da Rússia e Ucrânia se acalmar. E será que o mundo teria velocidade para acelerar de novo, ainda esse ano? Bem, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque tem vários aspectos que tanto internos quanto externos, que podem trazer problemas, né? Eu acho que o conflito na Europa, né, pode piorar mesmo, porque o Putin, na realidade, torceu o nariz, né? Disse que aceitaria, mas não assinou nada, né? Mais ou menos, Então, e a Europa está sob pressão. Então, a gente não sabe se esse conflito pode intensificar e virar, né, algo pior, como uma guerra, né, mais ampliada. Mas e essa tarifação também vem contribuir para esse conflito, né? E a falta de infraestrutura também, né? Por exemplo, o Brasil cresceu muito em commodities, né? Cresceu 10, 100 vezes mais do que a infraestrutura, né? E o mundo também não se preparou muito para isso, né? Há uma falta de containers, sem dúvida, no mercado. Então, todos esses aspectos vão gerar uma série de incertezas. Acho que é um ano muito, muito difícil, né, de tomar decisões, realmente. Entendo que alguns aspectos vão ter que ser analisados, e eu acho que é isso que você vê, né? Eu começo a trabalhar, eu venho batendo forte, né? E depois vou amenizando à medida que as coisas vão se assentando. Agora, a gente não pode também fazer o que aconteceu quando aconteceu, por exemplo, a compra de painéis, né? Quando, poxa, compensado, estourou o mercado, né? E nós vamos feito manada. Né? Eu acho que não é assim. Nós temos que nos organizar como setor, temos que montar uma estratégia mais adequada, buscando desenhar um pouco melhor o caminho que nós devemos. Planejamento é fundamental, estratégia é fundamental agora, para que, na hora que vier, nós estejamos bem preparados para ocupar o espaço. Porque se houver uma reversão, não adianta também a gente estar despreparado, como já aconteceu várias vezes no passado. Né? Uma demanda enorme de produtos, aí exporta tudo, aí falta no mercado doméstico. Né? Ou falta no mercado doméstico se você não atende mais o mercado externo de forma adequada. Aí coloca produtos de má qualidade, aí você é taxado, né? ou recebe multas por entregar produtos não adequados. Então, acho que o momento é de analisar, fazer uma análise de mercado, né? Ter um posicionamento estratégico e planejar muito bem suas ações daqui para o futuro. Eu acho que são fundamentais para que a gente tenha um processo de desenvolvimento mais respirável, vamos dizer assim, né? Muito pé no chão, né? Muito isso que vocês estão vendo lá no Global? Vocês acham que vocês falam com os parceiros de vocês, porque vocês acabam, assim, muita indústria, muita gente depende de vocês hoje, né? Como que vocês estão administrando, assim, tanta produção? Como que vocês têm pensado em seguir? Boa pergunta, né, Gustavo? A gente não tem, infelizmente, aquela bela bola de cristal que pode nos traçar o futuro com segurança, né? Então a gente tem que ir um pouco do histórico, um pouco da experiência, misturado com um pouco de sentimento e depois da coragem da tomada das decisões, né? Mas eu acho que a gente tem que separar um pouco a questão da tarifa agora na hora de falar, porque se a gente for colocar ela dentro dessa tua pergunta, que é muito boa, nós vamos acabar ficando, nós vamos ter uma visão míope,
né? Então, ao mesmo tempo, se a gente não considera, talvez a gente também tenha dificuldade, né, de traçar qual seria o futuro. Mas antes de acontecer, né, o anúncio dessas possíveis tarifas, a gente estava vendo um 2025 interessante. Né? Primeiro porque justamente o presidente Trump ele é um presidente pró-negócios, né? Então ele já vinha anunciando, né, aquela questão de um pouco mais de afrouxo em regulamentações, né, uma sinalização também que o mercado já ia, o Federal Reserve já vinha num processo de baixa de juros, que é extremamente importante porque daí dita os juros de hipoteca, que faz andar daí a venda das casas. Existe um déficit habitacional grande nos Estados Unidos, mas as pessoas elas estão presas nas suas casas hoje porque elas não conseguem, elas estão lá pagando um mortgage na hipoteca lá na casa de 2, 3%, e a nova estava na casa de 7%, agora está a média, eu acho que 6,67%, se eu não estou equivocado, algo assim, né, a última média. Está baixando, né, o que é positivo, inclusive tem subido os novos pedidos de hipoteca, né? Então isso é um sinal positivo também que o consumidor já começa a achar que o juro onde está também já não está tão feio assim, né? Explorar historicamente realmente não está tão feio assim. E também houve, eu acho que durante a pandemia, a gente tem que lembrar, o juro estava baixo, mas daí os materiais subiram muito. Né? O custo subiu muito, então as casas acabaram respondendo com preços muito altos. Em seguida, daí vem a alta de juros, então a gente ficou preso num preços de casas no nível alto e os juros altos. Então, isso, mesmo assim, a gente manteve aí 1,5 milhão, agora está em, acho que 1.400.000, né? 1.000 casas, né? 1.400.000 casas anualizado. Então a gente via um 2025 com positivo, né? A gente vinha positivo. E, lógico, daí entrando agora a questão da tarifação, vai ser um jogo completamente diferente, né? E as razões que a gente via positivo era justamente porque a gente julgava que não existia grandes estoques formados, nós víamos uma situação de juro baixando, uma vontade do consumidor seguir no setor, forte no setor de reparo e reforma, né, segundo dados. Então, um nível de desemprego extremamente baixo. Tudo isso é combustível, né, para que haja consumo. E então a gente via um bom 2025. Questões de logística começando a se resolver, né? A gente também está dentro dos containers, né? A gente também embarca containers, nível menor, mas a gente embarca. E a gente tem visto, né, que estava começando, né, ou está começando, né, melhorar um pouquinho, né, as coisas estão começando a já andar um pouco melhor, apesar de omissões e postergações de escalas, né, mas o frete já cedeu também um pouco, né, aliás, bastante. Então a gente vê um 2025, até então, positivo. Agora, estou de acordo com o Rômulo, né, com tudo que está surgindo, o jogo está mudando. E o jogo mudando, a gente vai ter que ele vai ser muito dinâmico, né? Vai se criar um impasse no primeiro momento, mercados vão fechar de uma hora para outra, vão diminuir de uma hora para outra pela interligação que eles têm, né? Então essa chacoalhada no comércio mundial, essa ruptura das cadeias de fornecimento vai fazer com que a nossa empresa, assim como todas as outras empresas brasileiras, tenham que se moldar a isso, né? A gente não vai passar, isso não vai passar desapercebido e a gente não vai conseguir driblar, né, em 100% tudo isso. Mas aí entra também, né, entra de novo, né, os atributos, né, que a gente vai cabeça erguida, inteligência, tranquilidade, responsabilidade, seriedade, enfrenta, né? Mas a gente vinha muito positivo até então, a gente estava num caminho legal. A gente tem acompanhado até o índice lá de custo de construção, ele vinha caindo também, juros caindo, realmente era um bom sinal, né? E até fica aquela sempre dúvida ali, quanto que vai impactar realmente numa construção de uma casa, até que ponto, porque a gente está falando de uma cerca, a gente está falando de um pallet compensado, talvez seja mais significativo numa casa do que o resto, né? Uhum. Até quanto que isso vai aumentar o custo lá da residência, que com os outros materiais caindo, com o próprio juros caindo, talvez então a gente nem sinta isso. Difícil dizer, né? Vai lá, Romulo. Não, é você. Vai. Não, eu acho que é difícil dizer, porque, ó,
Tem um negócio que a gente, às vezes, nesse turbilhão aí que está sendo essa questão de tarifação, e a tarifação, em realidade, ela também é um ato um pouco de nacionalismo, né? Sim, né? protecionismo. Protecionismo, né? Então, ela sabe que ela acaba também escondendo ineficiências. Né? Quase como se o Estado desse uma forma de subsídio indireto, né? Então eu tenho dúvida do que vai acontecer com o preço desses produtos de maneira geral dentro do mercado americano. Quem garante, na verdade, que a madeira americana não vai tomar um viés de alta em tudo isso? Quem garante que o aço americano não vai tomar um viés de alta? O próprio alumínio, que eu vi uma reportagem outro dia que 50% é importado. Será que o alumínio que está sendo feito dentro dos Estados Unidos vai aumentar tanto assim o volume para dar conta desse consumo, e nesse aumento de volume, será que ele também não vai aumentar o preço? Né? Então, acho difícil que não haja um aumento no custo dos materiais e que isso reflita depois também no próprio custo da residência. Sem dúvida. É uma equação que... Equação difícil, né? Mas você fez um comentário da época da pandemia, só usando como referência aqui, né? Eram várias incertezas, né? E muitos se adaptaram e, no final das contas, alguns mercados, os mercados primários e secundários, acabaram se desenvolvendo e melhorando em processos tecnológicos, né? Porque não tinha mão de obra disponível, né? Os Estados Unidos aumentou a produtividade deles absurdo durante a pandemia. Absurdo, né? Veja o que nós aumentamos de produtividade nas commodities, né? Sim. O nosso setor cresceu um monte também. O nosso setor cresceu respondeu demais, bem né? a esse crescimento. Sim, embalagens absurdamente, muito, né? Muito. Mas é isso, talvez eles não tenham capacidade de produzir, né, madeira, alumínio, aço a preços adequados, e o mercado vai reclamar, né? E reclamando, ele vai buscar alternativas, e se a alternativa não for interna, certamente será externa, né? Então, essas incertezas ainda são muito grandes, né, e difíceis de ser medidas nesse momento para você tomar decisões precisas, né? Sim, sem dúvida. Quem for mais agressivo vai apostar e certamente se estiver bem organizado, né, planejado, ele vai ganhar com isso. Aqueles que correrem feito manada, não. Esses aí sim vão sofrer. E aí corre risco de ter uma quebradeira, né? Em geral. Até porque a gente está sofrendo muitas pressões internas também, né? Sim. Então, algumas incertezas aí, Gustavo, Leonardo, que neste momento eu acho que a gente não tem as respostas, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar atento e tem que estar, e vai ter que se moldar, né? Mas, com relação, eu costumo dizer um negócio, né, que o mercado é soberano. Sim. Né? E no final da história, ele é que comanda e ele que dita as regras, né? Independente da ação nossa ou não, ele é soberano. Sim. Então, ele vai encontrar um caminho, né? Ele vai encontrar um caminho. Se não houver, assim, um grande choque, sei lá, algo muito pesado, eu acho que o mercado encontra o seu caminho. Sem dúvida. Esse é um aspecto que a gente destaca sempre no SCCP, né? Você tem que escutar o mercado. Isso. Né? Escute o mercado. Analise o mercado. Perfeito. Né? E com base nessas respostas, você toma as decisões, né? Planeja seu negócio. Porque se você faz atabalhoado, né, não, vamos seguir esse caminho que está ótimo, né, sem entender como é que vai ser essa evolução do mercado, a tendência é de você errar, e errar, às vezes, muito feio. Né? Então, escute o mercado, esse é um tema que tem que ser tratado por qualquer empresário, né, independência no Brasil ou fora do Brasil. Sem dúvida. Né? Ele sempre vai dar uma resposta muito próximo daquilo que é mais adequado para o seu negócio. Né? Acho que é isso. Eu acho que dá até para a gente já começar a encerrar aqui, né? Nossa conversa passou super rápido, a gente já está aí com o tempo acabando aqui. De repente seja essa a mensagem, né? Escuta o mercado, não se apavore, não se anime e seja resiliente e se ajuste, né? O mercado é soberano mesmo. Eu achei muito bom aí esse fechamento praticamente de vocês aí. E os Estados Unidos, como você falou no início, né, ele é muito, né, o Trump ou qualquer outro presidente que estava lá sempre foi muito pró-business, né? Eles querem fazer negócio. E se eles verem que de repente não é vantajoso para eles, eles vão buscar em outro lugar, eles fazem as coisas acontecerem lá. E vamos ter que realmente seguir mais um ano aí, mas talvez então, se fosse para a gente fechar aí essa nossa conversa aqui, escutar o mercado e ser um pouco cauteloso esse ano, é isso?
pelo menos até a gente ter uma visão um pouco mais clara, né, do que está por vir e se realmente acontecer. Porque, por enquanto, né, de novo, a gente tem... Eu até acho que a gente não escapa, né, como eu falei antes, mas de algo assim, mas a gente não tem ainda nada concreto. Então, antes da gente ter uma visão um pouco mais clara do que vai acontecer, sim, eu sugiro fortalecer caixa, né, segurar investimentos, fazer o tema de casa, né, e procurar ser resiliente caso a gente tenha, né, que enfrentar aí uma barra um pouco mais dura, né. Mas eu, de novo, eu ainda acredito que o mundo vai encontrar suas saídas. O próprio Estados Unidos é um país que sempre, ao longo do tempo, né, desde a Segunda Guerra principalmente, sempre encontrou seus caminhos. Teve na década de 80 uma fase muito difícil, reconstruiu. A bem da verdade, talvez o que a gente esteja enfrentando agora nessa questão, parte veio do Covid, naquele negócio de reshoring que chamavam, né, de trazer a fabricação mais perto, né, do consumo de casa, né. E eu acho que parte também veio naquele movimento que houve um grande crescimento das redes de varejo nos Estados Unidos, né? Isso causava daí uma pressão muito forte em preços. O industrial americano se sentia pressionado em custos e acabou encontrando uma saída em países mais econômicos. E aí surge, né, as indústrias que são levadas dos Estados Unidos para a Ásia. E agora talvez o presidente Trump queira fazer um movimento no caminho inverso, né, do seu jeito, da sua forma, né, e tentar trazer para dentro dos Estados Unidos um pouco daquela riqueza que está sendo gerado fora. Ele entende que o dinheiro dos Estados Unidos, o capital, está indo para fora e parte disso poderia ficar dentro. Mas eu acredito que a gente vai encontrar a solução. Eu quero pensar positivo. Tudo que a gente construiu ao longo de todos esses anos, né, a nossa indústria aqui no Brasil não vai ser perdido. E nós ficamos bons naquilo que a gente faz. O Brasil é pequeno. No Cerrados a gente representa acho que 3%, se eu não estou enganado, mais ou menos, né? Mas nesses 3% nós somos muito representativos nos nichos que a gente atua. E eu defendo isso, que a gente tem que ser, já que a gente não tem tamanho e musculatura suficiente para estar entre os maiores players, que a gente seja um grande player num determinado nicho. Então, para a nossa turma toda aí, que enfim, carrega o piano aí no dia a dia no setor madeireiro, eu quero continuar pensando positivo. A gente vai enfrentar um desafio grande, jamais visto talvez, mas que eu tenho certeza que a gente vai encontrar também o caminho e a solução. Somos muito resilientes, já passamos por muita coisa difícil. Nosso setor é um setor que sofreu demais. Ele teve alguns alívios aí momentâneos durante o período de tempo agora, nos últimos anos, mas ele é um setor que sofre muito. E nós vamos conseguir achar saída, tenho certeza disso. Uma boa mensagem aí para terminar, né? Você tem uma mensagem positiva aí também para a gente, Romulo? Porque essa do Leonardo foi muito boa, realmente resiliência e que a gente vai encontrar uma saída. Eu sou a favor de dois aspectos, né? Eu ia repetir a mesma coisa da resiliência, né? O otimismo acho que é importante, né? Pessimismo não resolve nada. Ele ajuda às vezes no momento de crise, né? Sim. Mas ter otimismo, acho que falta organização para o nosso setor, né? Nós somos muito dispersos, muito divididos. O Brasil tem um potencial fantástico, né, para desenvolvimento florestal, e a gente não se apropria, nós não nos apropriamos desse potencial. Então precisa estabelecer políticas mais adequadas, precisa se organizar, né, os estados têm que entender que tem potencial, tem que fortalecer o setor, né, tem que ter um movimento de Estado, um movimento de governo, de país, né, não, de Estado eu digo em nível, né, de Estado mesmo, da federação e de país, para que nós sejamos referência, né, naquilo que sabemos fazer bem, só que muitas vezes a gente não valoriza e não monta uma estratégia adequada de desenvolvimento, né, não vê as potencialidades e não monta uma estratégia de médio e longo prazo para que as coisas de curto prazo sejam menos dolorosas, né? Como a gente está vivendo neste momento. Então, sou otimista, bastante otimista, e vou repetir a palavra aqui, para mim, resiliência é importante nesse momento para que a gente tome as decisões mais adequadas. Mas é isso, e escutar o mercado, sem dúvida. Sem dúvida. Pode não ser os Estados Unidos, pode ser outros mercados, novos mercados. Está de olho, né? Oportunidades surgirão também. Sem dúvida. O bom empresário vai ficar de pé. Né? É isso aí. É isso aí. Muito bom, senhores. Agradecer aí vocês de novo a participação. Uma honra aí estar com vocês aqui. Gente que conhece muito, pode passar muito conhecimento e passar essa mensagem aí para todo mundo.
Queria agradecer aí você que acompanhou a gente até agora. Espero que tenha aí contribuído realmente com o teu dia a dia. Fique atento ao que o pessoal está falando, né? Acompanhe a gente aí no canal. E queria deixar um espaço aí para vocês mandarem um recado aí, como que o pessoal acha vocês. Se o pessoal quiser vender ou comprar cerca aí, como é que o cara te acha? Bem, pode mandar um e-mail, né? Meu e-mail particular da empresa, enfim, é LDZ, com as minhas iniciais, Leonardo Desores, ldz@globalprimewood.com. Pode mandar também para sales@globalprimewood.com. E você, Rômulo, deixa aí os teus contatos pela primeira vez aqui na mesa. Obrigado por essa oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui com você, Gustavo, Leonardo. Né? Espero que tenha trazido alguma informação importante. Né? Nós da STCP somos muito preocupados com o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do setor florestal. Faz parte, né, da nossa missão, né, esse desenvolvimento. Então, quem quiser entrar em contato conosco, né, o meu e-mail pessoal é rlisboa@stcp.com.br. Né? Fico à disposição, ou seja, nós queremos que esse nosso país seja desenvolvido de uma forma mais adequada e pró-brasileiros. Né? Isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, senhores, e obrigado para todos que ficaram até agora. Até a próxima.